Olá, pessoal, boa tarde. Boa tarde a todas, a todos. Boa tarde. Vamos aguardar mais 2 minutinhos para o resto das pessoas entrarem. A gente também já está ao vivo numa live também lá no Facebook. É um prazer recebê-los aqui hoje para mais um evento virtual do Museu do Holocausto de Curitiba. Então, dentro de mais alguns instantes, a gente começa o nosso evento. Então vamos começar, né? As pessoas que forem chegando na sala, mais um, eu vou liberando a entrada. É um prazer recebê-los aqui, nesse ambiente virtual. A gente sabe que as vagas se preenchem muito rapidamente quando o museu divulga esse tipo de ação. E é por isso que a gente disponibiliza no Facebook para aqueles que queiram também assistir. Tá? Eu vou ser sincero com vocês, eu já participei de vários eventos desse aqui no Zoom, sempre debates, bate-papos, entrevistas, e vai ser a primeira aula que a gente está chamando de aula, que eu vou ter esse prazer e essa honra de apresentar. Então, eu imagino que a metodologia vai ser um pouco diferente de quando a gente propõe um debate ou propõe um bate-papo. Isso não quer dizer que a gente também não possa, enfim, vai ter um momento para isso, conversar, trocar ideias. No caso do pessoal que está aqui no Zoom, oralmente, né, ou por meio do chat, e também o pessoal que está no Facebook, podendo se expressar lá por escrito. Eu também estou de olho aqui, se aparecer alguma coisa que a gente consiga agregar ao tema e à discussão, vai ser muito interessante, ou deixar registrado ali para outras pessoas que também queiram se aprofundar nesse assunto. Tá? Eu preparei algumas telas, a gente vai falando um pouquinho sobre elas. O tema é esse, o tema dos 6 milhões, desse número, do simbolismo desse número, das origens desse não só do número, mas do uso do ponto de vista de transmissão e educação sobre o Holocausto, e é o que a gente vai trabalhar aqui hoje. E aí, quando a gente terminar essas telas, terminar essa minha primeira exposição, eu prometo que eu tiro essa tela do ar e a gente vai poder se ver. E aí também o pessoal do Facebook, a gente pode colocar um grid, ver os rostos, que é tão importante para a gente num momento como esse, a gente se ver e se abraçar virtualmente. Certo? Eu estou de olho aqui também no chat do Zoom, se vocês quiserem colocar alguma consideração, pergunta, seja para mim ou para todo o grupo, fiquem à vontade também. Nesse momento, nesse primeiro momento de apresentação, eu peço que vocês mantenham o microfone no mudo, já estão todos. E é claro, vai ter um momento em que vocês vão poder abrir e dialogar com a gente aqui, ok? Dito isto, a gente começa ao que a gente realmente veio fazer aqui hoje, que é falar sobre os 6 milhões. Né? A gente começa com essa tela, eu espero que vocês estejam vendo ela, escrito toda pessoa tem um nome, vocês conseguem ver aí, né? A questão é aqui ter que
ter que falar, ter que mexer no... Isso. Primeiro é importante a gente dizer que esse tema dos 6 milhões, ele acaba se inserindo, entrando num debate que é muito maior, que é um debate que tem a ver com o que seria a massificação e a personificação do Holocausto. Tá? É o como transmitir e o como construir essa memória. Na verdade, é mais do que uma questão metodológica, ela tem a ver com concepção, e a gente começa aí, compreendendo que falar sobre o tema dos 6 milhões é um braço de um debate bem maior que tem a ver com massificação e personificação. Eu faço questão de começar com esse trechinho tirado do livro do profeta Yeshayahu, do profeta Isaías, está lá a referência, capítulo 56, versículo 5. Também lhes darei na minha casa e dentro dos meus muros um monumento e um nome, um Yad Vashem, um nome eterno darei a cada um deles que nunca se apagará. Essa ideia do nome, do monumento e do nome, é o baluarte do Museu Yad Vashem, né, inaugurado em Jerusalém em 53. O Yad, que pode significar monumento, e Shem, nome, representam, né, essa tentativa de personificar, de certa forma, que pode ser aparentemente óbvia para a gente hoje, mas que não era lá atrás. Né? Essa personificação das milhões de vítimas que pereceram durante a Shoah, cada uma delas com um nome, com um sobrenome, com uma história. Tem uma obra, e vocês podem buscar no Google, no YouTube também, é fácil de encontrar, de uma poetisa israelense famosa, chamada Zelda Mishkovsky. Ela escreve um poema, enfim, ela acaba imigrando, nasce na Polônia, imigra para o mandato britânico, né, para Israel do mandato britânico, e ela escreve um poema chamado Lechol Ish Yeshem, toda pessoa tem um nome. Ela publica isso nos anos 70, enfim, um compositor chamado Hanan Yovel vai musicar, e aí, enfim, essa música vai ser cativa nas cerimônias de Yom HaShoah em Israel. Por que eu estou falando tudo isso? E aí é o último ponto dessa primeira tela, de que essa individualização pode parecer óbvia, mas ela não foi óbvia. E é justamente o contrário disso, que é o que a gente vai ver na próxima tela. Não foi bem isso que aconteceu. Nos primeiros anos da construção da memória da Shoah, acontece justamente o contrário. Tem uma historiadora, professora israelense, nascida na Argentina, chamada Dina Porat, ela é ligada ao Yad Vashem. Ela vai colocar 3 estágios de evolução do que ela vai chamar de cultura da memorialização da Shoah em Israel. E esse primeiro estágio contradiz fundamentalmente essa noção de individualização que pode ser óbvia para a gente. Nos primeiros anos de Israel, a sociedade israelense, enfim, percebia as vítimas e também os sobreviventes, de acordo com ela, e aí eu abro aspas, como uma massa amorfa composta por um número incompreensível de 6 milhões que era lembrado nas cerimônias estatais. É contraditório, é meio paradoxal, já que esse lema do cada pessoa tem um nome, não tem nada a ver com uma massa amorfa de um número incompreensível que era dito e repetido nas cerimônias. Né? Não era concebido na prática essa noção de cada pessoa tem um nome, nem pelo establishment sionista e tampouco pelos próprios sobreviventes que estavam ali inseridos na sociedade israelense. Né? Por décadas, o Holocausto foi transmitido e lembrado como um fenômeno estatístico, né? Pautado pela extensão e pelo choque causado por essa amplitude. Né? Um genocídio, aí sim, de um tamanho, de uma amplitude numérica que era tão gigantesco, que o ponto fundamental seria a transmissão justamente dessa amplitude, dessa vastidão, dessa imensidão, e aí deixando o caráter individualizado das vítimas de lado. Assim foi as primeiras décadas. Essa massa amorfa que a Dina Porat vai citar, nos primeiros anos da construção da memória coletiva do Holocausto, então, como eu disse, se contrapõe ao pressuposto que para nós hoje pode parecer óbvio, de personificar, de dar o rosto, de dar o nome e tudo mais. Assim foi
nos primeiros anos. Eu vou passar a tela. Espero que vocês estejam acompanhando aí bonitinho. O que é interessante? A gente vai chegar na discussão específica dos 6 milhões, mas primeiro é entender que esse processo, que a gente está chamando aqui de despersonificação ou de massificação, ele nasce ainda durante a Shoah, né? A gente se lembra dos prisioneiros com os números marcados nos braços, e é muito comum a gente falar e ouvir sobre um conceito de desumanização da vítima. Vocês já devem ouvir, vocês já devem, enfim, falar, reproduzir. Se retira o nome, se retira a individualidade dessas pessoas. Na verdade, é um conceito discutível. Essa ideia de desumanizar é um conceito que, ao meu ver, é um conceito equivocado. A gente já vai falar sobre isso. Mas tem uma socióloga norte-americana chamada Ellen Fine, que trabalha direitos humanos e tudo, já está velhinha. Ela vai dizer que a desumanização pressupõe retirada da vítima, e aí abre aspas, do universo da obrigação humana. Para quê? Como está descrito ali. Primeiro, é para facilitar a dominação. Tanto a submissão por parte daquele que é, entre aspas, desumanizado, quanto a facilitar a dominação por parte daquele que vai perpetrar esse tipo de ato. E, em segundo lugar, tem a ver com a perda do senso ético e do senso moral por parte do perpetrador. Né? Como o Primo Levi vai escrever, que o assassino sinta menos o peso do crime. Se ele estiver cometendo um crime contra um ser humano, vai pesar muito mais se ele estiver cometendo um crime contra alguém ali que não é visto como ser humano. Né? Então, essa desumanização, que eu estou usando entre aspas, ela é importante nesse processo de construção da memória da Shoah e começa ainda durante a Shoah. Né? O Zimbardo é outro autor importante, vai trabalhar a questão da psicologia das massas. O museu acabou já publicando muita coisa sobre isso. Tem vídeos, tem materiais, vocês podem buscar nas redes do museu. E aí a gente vem para a próxima tela, que eu estou tentando passar até para chegar num ponto fundamental, que é o ponto dos 6 milhões. Por que então que eu não gosto de usar o termo desumanização, e sim alguma coisa parecida como a erradicação do indivíduo, ou perda da individualidade e tudo mais? Por isso está escrito aí, erradicação do indivíduo, sim, desumanização, não. Tem um historiador que ele é fundamental, e para quem não conhece, anote o nome dele, chamado Yehuda Bauer. Vocês estão me ouvindo? Parece que deu uma travada. Parece que deu uma travada aqui. Sim, beleza, vamos lá. Anotem o nome dele, Yehuda Bauer. Uma referência, não só na construção da memória da Shoah, mas uma referência para o próprio Museu do Holocausto de Curitiba. Ele está vivo ainda, tem 90 e poucos anos. Ele vai dizer que os perpetradores, o que os perpetradores vão conseguir quando eles subordinam as vítimas a tudo que eles fizeram, não foi desumanizá-las, as vítimas, mas a sua própria desumanização. Os que foram capazes de fazer isso, de levar a cabo esse genocídio, eles mostraram que tinham perdido completamente as suas conexões com preceitos morais, como a gente entende, né? Enfim, preceitos éticos. E aí eles, os perpetradores, é que se colocam num nível baixo de humanidade. A desumanização acontece com os nazistas e seus colaboradores, e não com as vítimas. Né? Tem um historiador americano chamado Dan Macmillan, eu vou colocar aqui no chat para vocês, Dan Macmillan. Ele escreve sobre essa desumanização. Ele tem um trabalho muito interessante sobre a desumanização na lista de Schindler. Vocês devem ter assistido o filme. E ele vai dar um exemplo dessa teoria, concordando com Bauer. Né? Ele afirma, vocês devem se lembrar daquela jovem chamada Ellen Hirsch, que foi levada pelo SS Amon Gut, comandante do campo, para ser sua empregada pessoal lá no campo de Plazov.
Como é importante e relevante a gente se ater a ela, a Ellen Hirsch, e ver como que ela se manteve um ser humano íntegro apesar de tudo. E o mesmo não pode ser dito do Goethe, né? Ao meu ver, então, eu concordo com o professor Bauer. Em momento nenhum as vítimas deixam de ser humanas, e sim elas sofrem atos de humilhação, de opressão, foram privadas de qualquer classe de individualização na sua volta. Por isso eu acho mais interessante a erradicação do indivíduo e não de desumanização. Esse caráter desumanizador dos nazistas, dos seus colaboradores, e não das vítimas, é um processo, como diz aí na tela, que é motivado pela desigualdade de poder, né? Um lado que se julga superior perde todo o senso ético, todo o senso moral, fica e desconsidera as individualidades do outro, ou seja, se desumaniza. O outro, que é rotulado como inferior, que sofre as mais diversas formas de violência, se mantém íntegro e se mantém, enfim, fiel aos princípios éticos e morais que norteiam o nosso viver em sociedade. Então, esse é um ponto relevante. Vamos falar dos 6 milhões, então vamos entrar especificamente sobre do tema dos 6 milhões, esse número emblemático. Né? Foi a partir... Até aí vocês estão conseguindo me acompanhar? Está muito rápido. Falei para vocês, né? Eu estou acostumado a participar de bate-papo, de debate, e apresentar conteúdo. Se eu tiver que ir um pouco mais devagar, não tem problema. Os 6 milhões, né? Foi beleza. A Natália está dizendo que está ok, o Thiago também, a Carolina, a Renata. Então, vamos em frente. Tá? Então, tá ali, tem bastante conteúdo nessa tela. Foi a partir dos que ficaram conhecidos como os julgamentos de Nuremberg, né? Que esse símbolo de 6 milhões ele vai se arraigar na consciência pública, não só na imprensa, no cinema, depois na televisão, mas também de forma rotineira, permanente, nas instituições políticas e nas instituições educativas do mundo inteiro. Quando que aparece esse número? Em novembro, está aí escrito, né? Em novembro de 1945, é que esse número específico veio à tona, enfim, vem pela primeira vez por meio de um depoimento no Tribunal Militar Internacional de Nuremberg, de um cara chamado Wilhelm Rottel, oficial da SS, membro do Partido Nazista da Áustria, e o Rottel vai testemunhar durante o tribunal, e anos mais tarde ele vai testemunhar também no julgamento do Eichmann, do Adolf Eichmann, em Israel, em 1961. O Eichmann, né, todo mundo conhece a história, ele é capturado lá na Argentina, e é levado para ser julgado em Israel, tem o livro da Hannah Arendt, enfim, vocês conhecem. O Rottel foi submetido a uma série de perguntas da promotoria, no caso, enfim, das 2 vezes em que ele testemunha, e nas 2 vezes ele descreve uma conversa que ele teve com o Eichmann, onde esse número surgiu, né? E o Eichmann nega. No caso do seu julgamento lá nos anos 60, ele nega. E aí, em Nuremberg, que nasce esse número mágico. E é depois disso, aí sim, que os historiadores, os pesquisadores, em cada canto do planeta, vão tentar correr atrás para corroborar ou refutar esse número de alguma forma. Se tornou um número emblemático, né? Aí foram muitas e muitas pesquisas para se começar a levantar estimativas, né? A maior parte, aí diz no material especificamente, a maior parte das pesquisas, dessas estimativas, as primeiras delas vão ser obtidas comparando dados censitários. Então, se compara dados censitários do pré-guerra com estimativas de população judaica depois da guerra. Né? Além disso, né, embora o plano de extermínio dos judeus fosse tratado como um segredo de Estado na mais alta ordem, né, o governo nazista também manteve registros de deportações, de execuções sumárias, de gaseamentos, de confinamentos, que servem como uma fonte complementar e muito importante, vital de dados.
Isso sem falar do famoso protocolo Vance, vocês devem conhecer, eu vou colocar o nome para vocês aqui na tela, janeiro de 1942, que vai detalhar o plano da solução final. E aí a gente fala de documentos e memorandos da Alemanha nazista, né? Tem um livro interessante que eu recomendo para vocês, foi publicado pelo Yad Vashem, tem uma versão em espanhol, muito fácil o nome, chama-se El Holocausto en Documentos. O Holocausto em Documentos. Um dos compiladores foi um historiador, enfim, importante, chamado Israel Gutman. Esse livro é fundamental para se buscar e para se encontrar documentação, transcrição de discursos e também documentação especificamente produzida pelos perpetradores. É uma compilação que foi feita pelo Yad Vashem há muitos anos e vale a pena ter na biblioteca. Vocês conseguem encontrar diretamente lá na loja virtual do Yad Vashem. E por último, como diz ali, a construção de bancos de dados de vítimas, né? Principalmente do Yad Vashem, que eu vou falar na próxima tela. Eles também nos ajudam a criar estimativas de número de mortos, certo? Vamos falar um pouco dos números alternativos e a gente vai perceber que esses números, apesar de variarem, não variam tanto como a gente pode imaginar enfim, vocês podem imaginar centenas e centenas de trabalhos que são feitos para se buscar uma estimativa mais exata, né? Um dos primeiros investigadores sérios sobre esse tema foi um historiador chamado Raul Hilberg, importante. Ele expôs esse número, 5 milhões e 100 mil mortos. Está no livro clássico dele, A Destruição dos Judeus Europeus, de 61. Foi publicado há pouco tempo aqui no Brasil, é um calhamaço desse tamanho, umas 1.500 páginas, enfim, está dividido em 2 volumes. Se eu não me engano, foi publicado no ano passado ou ano retrasado. Na terceira edição do livro, já nos anos 80, que ele vai escrever um apêndice gigantesco explicando como que ele calculou e tudo mais. Eu estou dando alguns exemplos para vocês de alguns estudos. Nos anos 70, teve uma historiadora norte-americana chamada Lucy Davidovich, que aí ela vai usar registros de nascimentos e de óbitos antes da guerra para calcular e chegar num número preciso, ali 5.933.000, enfim, é o número que ela chegou. Tem um cientista político alemão, Wolfgang Benz, usa outro método de pesquisa, apresenta uma estimativa, 5,3, 6,2. O que eu estou querendo trazer para vocês são exemplos, existem muitos outros, e como vocês podem ver, nessa amostra pequena, o número varia, mas não varia tanto, né? Sobre o banco de dados das vítimas, né? O Yad Vashem tem um centro de pesquisa, de documentação, ele vai dizer que as estimativas, tanto iniciais, lá dos anos 50, quanto as mais recentes, são vários os estudos, e que essa estimativa realmente fica entre 5 e 6 milhões de mortes, né? Pegando uma média entre os estudos, a historiografia importante, legítima, no que diz respeito ao número de mortos desse genocídio. O próprio Yad Vashem tem uma base de dados, né, que é colaborativa, foi criada lá atrás, se não me engano, no início dos anos 60, já um projeto próprio que coleta informações sobre cada vítima pelo testemunho de familiares ou de amigos ou de conhecidos, né, daqueles que pereceram, arquivos oficiais que eles vão juntar e projetos comunitários, enfim, as comunidades, cada uma com seu projeto. É basicamente voltado ao preenchimento dessas fichas, algumas pessoas devem conhecer. Em 2014, o Yad Vashem informou que tinha chegado a 4 milhões e meio de fichas, ou seja, 4 milhões e meio de vítimas identificadas, com nome, com sobrenome. Há pouco tempo tinha chegado a 4,7 milhões, hoje esse número já é próximo de 5 milhões. Então, eu posso dizer para vocês que dessa estimativa aí, entre 5 e 6 milhões de vítimas, quase 5 milhões, ou 4,8, ou 4,9, a gente está aí mais ou menos nesse
nesse espectro de vítimas já tem nome, já tem sobrenome, já tem informações claras de quem elas foram. Isso é um ponto fundamental para nos ajudar também a deixar mais claro essa questão do número, né? Apesar dessas discrepâncias de número, pode ser 5, pode ser 6, alguns vão dizer que até um pouco mais do que 6, fato é que esse número, 6 milhões, se tornou um símbolo da barbárie, do genocídio. Inclusive, essa inexatidão vai ser explorada pelos negadores do Holocausto. Eles vão dizer, bom, vocês não sabem nem quantos mortos foram, cada um diz uma coisa diferente, mas essas discrepâncias são tão pequenas que são praticamente irrelevantes. Tá? A gente chega numa etapa, no momento da aula, que para mim acaba sendo a mais interessante, que é quando a gente entende como esses 6 milhões, de que forma esses 6 milhões, esse número, é utilizado na construção da memória da Shoah. Num primeiro momento, como vocês vão ver na tela, uma conexão consciente a esses 6 milhões. Se faz questão de se utilizar a ideia de 6 milhões de vítimas. Até aí, tudo bem? Estamos caminhando? Bem, primeiro que me der ok aqui no Zoom, a gente segue. O Thiago deu ok, então vamos lá. Maravilha, gente. Então, vamos lá. A difusão, né, a transmissão desse genocídio nos primeiros anos do pós-guerra sempre vai carregar esse selo dos 6 milhões. Dentro da ideia da massificação, que a gente falou lá no início, do debate maior da massificação, esse número, 6 milhões, se conectou àquelas imagens colhidas pelos aliados quando eles entraram nos campos. Vocês devem saber o que eu estou falando. As imagens da barbárie vão estar conectadas, coladas com esse selo dos 6 milhões. Uma forma de propagar essa massificação foi por meio do cinema, também do cinema documentário, que ele foi importante para apresentar para o mundo, naquele momento, os horrores da Shoah. O mundo precisava saber o que tinha acontecido de fato. E uma das primeiras obras que foram amplamente difundidas, né, que produziu uma comoção gigantesca também por mostrar o Holocausto de forma nua e crua, foi um filme francês chamado Noite e Neblina, 1955. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver, se eu não me engano, está até no YouTube. Se não está na íntegra, tem uma parte, pelo menos, eu me lembro de ter visto. As imagens, enfim, são fortes, são massificadas, né? São corpos mutilados, corpos desmembrados, incinerados, buraco que atravessa a pele, rosto das pessoas, pilha de crânios de homens e de mulheres. Não é à toa que, quando a gente começou a ver as primeiras imagens do genocídio de Ruanda, em 1994, daquelas pilhas de crânios, foi impossível não se remeter imediatamente às imagens que a gente viu dos aliados entrando nos campos e muitas vezes mostrando essa pilha de crânios. Os soldados perplexos, horrorizados, também os espectadores dos filmes se depararam com essas cenas chocantes. Eu me lembro de uma cena com um trator, um soldado inglês dirigindo um trator, despejando uma pilha de corpos numa vala, uma coisa assim, um desfecho brutal. Como diz aí no material de vocês, que está na tela, a morte perde a sua individualidade. Então a gente vê justamente a materialização da massificação da memória do Holocausto. O George D. Huberman, filósofo, historiador, crítico de arte, ele vai dizer que as cenas de Noite e Neblina deixaram mudos os espectadores, abalaram a memória, que ainda estava em construção e ainda está em construção. E isso é importante ser dito. Tá? O abalo psicológico não era à toa. O abalo psicológico era um dos objetivos embutidos nessas imagens que são aterrorizantes. O Silvio, aqui no Facebook, está falando da Noite de Neblina, um documentário feito por encomenda da Cruz Vermelha para marcar os 10 anos da liberação de Auschwitz. É fácil vocês encontrarem essa referência
por aí. Tá? Então, eu estava falando que o abalo psicológico era um dos objetivos embutidos na divulgação dessas imagens. No caso do Noite Neblina, mesmo elas sendo intercaladas, nesse caso desse filme, com um poema lindo de um sobrevivente francês chamado Jean Carroll, mas mesmo assim, no fim, o filme, a gente diz que o filme escandaliza, o filme abala, o filme incomoda, choca pela magnitude do extermínio, e não é uma questão de juízo de valor, não é uma questão de dizer que isso é prejudicial ou não. Foi importante naquela época mostrar ao mundo o que tinha sido acontecido, mas a gente não pode deixar de registrar como isso influencia na construção da memória. E a gente vai ter que lidar com isso de alguma forma em outro momento, né? 20, 30 anos depois disso. Nos anos 50, nos anos 60, cada imagem de terror publicada sobre o Holocausto passa, então, a se conectar automaticamente com esse número emblemático dos 6 milhões. Né? Se criava ali uma memória visual que era pautada em imagens. Muitas imagens se transformam em ícones das atrocidades do Holocausto, e isso é importante para o período. Tem uma professora argentina chamada Ayala Feller, ela vai falar de uma pedagogia do horror. O que é a pedagogia do horror? Uma das faces metodológicas dela é a utilização dessas fotografias da liberação dos campos que se tornaram ícones de violência. Ela chama essas fotografias de fotochoque. É a ideia de se usar fotochoque no lugar do documento. Para ela, quanto mais terrível a fotografia, menos explicação seria necessária. Faz parte do processo de sentimentalização, de cerimonialização e de mitificação do Holocausto. Aquela concepção de que o Holocausto é algo que o ser humano nunca vai compreender racionalmente, o que é uma bobagem, porque é um evento humano, é um evento histórico. E essa mistificação e mitificação também é construída a partir do uso do que ela chama de fotochoque. Né? É como está aí na tela, né? A espetacularização supera a historicidade. Isso gera repulsa, a gente vai falar um pouco também sobre isso. Tem uma pesquisadora chamada Barbie Zelizer, não sei se o nome dela está na tela. Tá na tela, Barbie Zelizer. Enfim, ela vai dizer que as fotografias concretizam a memória de forma acessível, né? Elas facilitam a recordação, elas são marcadores primários de memória, mas no caso do Holocausto, essas imagens, que a Barbier vai chamar de imagens sem suporte, é a mesma coisa lá da Photoshop, né? Imagens sem suporte, vão virar referência na construção da memória, afeta o processo lá no futuro, é aquilo, né? A gente vai ter que lidar no futuro com isso. Vai afetar o processo educativo, vai afetar as nossas percepções sobre as atrocidades. Essas imagens sem suporte, ou as fotos choque, na visão do Jorge Semprún, e aí o Jorge Semprún, a gente não precisa nem descrevê-lo, apresentá-lo, o Jorge Semprún vai chamar de imagens mudas. Então, imagens sem suporte, imagens mudas, fotochoque. Tem um educador do Yad Vashem, chamado Mário Sinai, ele vai falar, vai chamar o fenômeno de pornografia da Shoah. Eu até uso no meu livro essa expressão da pornografia da Shoah, que vai ter vários significados, e um deles tem a ver com o uso dessas fotos. Fotos que chocam, fotos que provocam talvez um efeito mágico nas pessoas, mas ao mesmo tempo elas são, enfim, contraproducentes. Elas são tão fortes, são tão violentas, que elas não conduzem, no nosso modo de ver, a um ensino hoje responsável, né? Inclusive leva aquilo que eu falei, né? Leva medo, leva repulsa, leva a querer se afastar abruptamente do estudo. Quantas e quantas pessoas a gente tem contato e diz que para elas é uma dificuldade grande, por exemplo, entrar no Museu do Holocausto e se deparar com isso, porque elas acham que vão se deparar com isso. Porque assim foram educadas e assim se construiu essa memória. Tem uma escritora norte-americana famosa, Susan Sontag,
até botar o nome dela aqui, para quem quiser, enfim, famosa. Tem uma entrevista dela, se não me engano, de 2003 ou 2004, uma coisa assim, que ela fala sobre a cobertura da guerra do Iraque. E nesse meio dessa entrevista, ela lembra que quando ela tinha 12 anos, ou seja, em 1945, ela conta quando ela viu pela primeira vez as fotos, as imagens da liberação de Bergen-Belsen, que, se eu não me engano, semana passada, agora, fez 75 anos. A Bianca está dizendo que a utilização dessas fotos é fundamental na educação. Bianca, a gente vai conversar sobre isso daqui a pouquinho. Eu discordo, eu acho que isso gera mais repulsa do que atração. É uma espetacularização, no meu ver, desnecessária, mas daqui a pouquinho a gente pode conversar. Vamos abrir o microfone e vamos conversar sobre isso. Tá? Eu estou falando da Susan Sontag, ela vai dizer dessas imagens, e para ela o impacto foi tão grande que ela disse que para ela, sem dúvida, pode dividir a vida dela entre o antes e o depois de ver essas fotos. A gente está falando do lugar que ocupa a linguagem visual no processo da construção da memória. A gente usa esse exemplo dentro do Museu do Holocausto de Curitiba, que sim, é necessário se utilizar essas imagens, mas de uma forma bastante restrita e reservada. Por quê? Porque existe um esforço educativo gigantesco para fazer com que o Holocausto e as lições do Holocausto façam sentido na cabeça do jovem hoje. Então, a gente faz relações, usa valores, contextualiza com os dias de hoje. A gente está o tempo inteiro tentando dar significado para o legado da Shoah. E a partir do momento que eu, de forma fria, eu apresento essas fotos escabrosas para o jovem, eu corro um risco muito grande. Eu corro um risco de, no caso da visita ao museu, por exemplo, que todo esse meu esforço educativo vá por água abaixo no momento que o que ele leva dali é o horror, é a barbárie, é a repulsa. Se é isso que ele vai lembrar da visita, eu tenho uma questão educativa, um problema educativo importante para lidar. Não é uma questão de censurar essas imagens, de esconder essas imagens, mas de ter a consciência de que quando e por que eu posso utilizá-las no processo educativo. E um museu, ele é uma ferramenta educativa. O museu em si, ele é um instrumento de educação. Tá? Vários museus usam dessa metodologia. O Museu do Holocausto de Washington vai usar uma mureta, e atrás da mureta, no chão, uma tela com essas imagens mais fortes, ou seja, você precisa ter uma determinada altura para conseguir ver por trás da mureta. No caso do Museu do Holocausto, uma câmera que você coloca o olho ali e vê essas imagens. Essa câmera está um pouco mais alta. Enfim, a gente pode entrar nessa discussão sobre a utilização dessas imagens com parcimônia e tudo mais, mas fato é que essas imagens sempre estiveram, desde lá do início dos anos 50, atreladas à ideia dos 6 milhões. A força educativa que essas imagens, junto com o simbolismo dos 6 milhões, criaram essa transmissão da Shoah, que era massificada, era chocante, era pavorosa. Tá? O Silvio está falando aqui no Facebook, tem um fundo pedagógico, mas a imagem dos judeus objetificados, permanentes, não sei se é legal. É a história da escravidão. Será que é educativo mostrar só o negro no tronco? É fundamental esse tipo de reflexão. Até porque, em determinado momento, não faz parte dessa aula especificamente, mas existe aí um câmbio, uma mudança de perspectiva, de se olhar ao legado do Holocausto, não pela perspectiva da morte, não pela perspectiva da violência extrema, mas na perspectiva da vida. Então, como essas pessoas foram torturadas e como elas foram mortas, a gente sabe como é que uma pessoa morre. Para mim, é muito mais importante saber como é que essa pessoa viveu, como ela resistiu, e como eu vou viver a partir do momento que eu conhecer essas histórias. E aí a forma com que ela morreu, ou com que o corpo dela foi jogado numa vala,
se cria uma sensação ilusória de que essas fotos são fundamentais para educar a próxima geração. Como se a gente tivesse que colocar a cabeça abrir os olhos de um jovem, colocar a cabeça dele na frente de uma foto pavorosa dela e esfregar e falar, olha o que aconteceu. Isso é ilusório, tem um efeito educativo que é contrário. E a gente pode conversar sobre isso em determinado momento. Tá? Os testemunhos, nessa época, estou falando dos anos 50, dos anos 60, os testemunhos individuais ainda eram raros, pouco divulgados, lutavam contra essa representação forte de uma história de 6 milhões genérica, e se usava essa ideia de histórias de 6 milhões genérica. Os primeiros museus, os primeiros memoriais que a gente via, e aí eu não sei se algum deles, de vocês que estão nos vendo, nos ouvindo, teve a oportunidade de conhecer memoriais e museus do Holocausto há mais de 20 ou 30 anos antigos, né? Quem visitou o Yad Vashem, o Museu de Jerusalém, antes de 2005, vai se lembrar do que eu estou falando. Enfim, como seria possível, então, diante da construção de uma imagem massificada da Shoah, assegurar que a história de cada indivíduo ganhasse importância? Eu estou falando do Yad Vashem antes de 2005, porque era extremamente massificado. Você entra e se depara com pilhas, pilha de sapato, pilha de cabelo, pilha de roupa, pilha de mala, pilha, e é aquilo que a gente falou, né? A massificação como metodologia de transmissão. A ideia é educar pelo choque, mostrar a quantidade. E aí, de novo, eu vou entrar na mesma questão, não é um juízo de valor sobre o que foi feito naquele período, importante em determinado momento se mostrar a amplitude do genocídio, mas isso não quer dizer que a gente não tenha precisado e precise lidar até hoje com esse tipo de construção, né? Como é que foi essa mudança? Um transcurso, enfim, lento, difícil, doloroso, e os 6 milhões ainda vão aparecer nesse processo, né? A Carolina está falando aqui no Zoom, é muito bacana, que há produções artísticas, né, pinturas, desenhos de prisioneiros escondidos em campos, até em guetos também, que refletem essa realidade, mas também diz muito da tentativa de fazer arte, conservar a capacidade de simbolizar. E aí, nisso vai se dar também, não é o nosso tema principal aqui, mas uma mudança substancial naquilo que diz respeito à concepção de resistência. E a gente vai entender como a ideia de resistir é muito mais complexa do que pegar em arma e sair lutando e morrer por honra ou por orgulho, né? Também toda essa concepção, toda essa personificação, a concepção da vida e a mudança da ideia de resistência vão ser braços dessa mudança de concepção, que a gente chama de concepção clássica da transmissão da Shoah, a partir de meados dos anos 70. Como é que a gente vai, então, representar esses 6 milhões? Representando os 6 milhões, tem um pessoal falando aqui no Facebook, tanto a Márcia quanto o professor Reuven, os nazistas que fotografaram, os aliados fotografaram, enfim, a produção desse material é muito importante. Representando esses 6 milhões. No fim dos anos 70, início da década de 80, e aí o professor Yehuda Bauer vai ser importante nesse processo, junto a tantos outros acadêmicos, enfim, universidades israelenses, Universidade Hebraica de Jerusalém, Universidade de Tel Aviv, Universidade de Haifa. Quando esses projetos educativos de transmissão da Shoah, que a gente tanto vê hoje em dia, ainda engatinhavam em Israel, nos Estados Unidos, o departamento pedagógico do Yad Vashem. O Yad Vashem é criado em 1953 e é só no final dos anos 70 que o departamento pedagógico vai ganhar uma certa relevância. É como se vão descobrir que existia um departamento pedagógico dentro do Yad Vashem 20 anos depois que ele tinha sido criado. Então, para vocês entenderem que construir memória não é um processo simples, né? Só que é ali no final dos anos 70, nos anos 80, que vem a pergunta. E aí, no meio desse processo,
surge uma pergunta que vai definir algumas das próximas ações. Como aproximar de algo mais concreto, menos abstrato, para representar os 6 milhões de vítimas? As pessoas começam a dizer, bom, a gente está falando já há algumas décadas, pelo menos há 2 décadas, sobre 6 milhões, só que parece que as pessoas não entendem exatamente o que é 6 milhões. A pergunta, resumindo, vem da dificuldade da gente imaginar o que é 6 milhões de alguma coisa. Né? O que é 6 milhões de qualquer coisa? Eu falo que tinha uma boa intenção, e a boa intenção era, eu vou usar uma aspas, era humanizar esse número. Né? Só que esse questionamento, essa boa intenção, essa necessidade de tentar humanizar esse número, deu origem ao que a gente vai, ou pelo menos o que eu vou levar em consideração e interpretar, e posso chamar de sandices pedagógicas, que a gente pode dizer hoje. Né? Tentativa de comparar 6 milhões alguma coisa que fosse palpável. Né? Tentar comparar 6 milhões de seres humanos e usar 6 milhões de qualquer outra coisa para simbolizar seres humanos. Hoje, do ponto de vista pedagógico, não faz o menor sentido. Tem um material nos Estados Unidos, de hoje em dia, eu posso até passar a referência para vocês, que lá sugere que o aluno escolha um estádio de futebol, uma arena esportiva da cidade dele, para descobrir a capacidade, calcular quantas arenas, ou quantos estádios cheios são necessários para ter 6 milhões de pessoas. Né? A justificativa da atividade está lá, aplicar diferentes habilidades de matemática, tá? Para entender melhor o número e tudo mais. Essas ideias comparativas cá entre nós, elas não têm sentido pedagógico nenhum, comparar pessoas com outras coisas, deram origem a várias outras iniciativas, enfim, recolher e expor 6 milhões de velas, 6 milhões de pedras, 6 milhões de pontos de luz, 6 milhões de lápis, 6 milhões de clipes. Tem um documentário de 2004, premiado, chamado Paper Clips. Vale vocês darem uma olhada. Paper Clips. Tá aqui para vocês. Paper Clips. São alunos de uma comunidade rural nos Estados Unidos, se não me engano, no Tennessee, alguma coisa assim, que vão tentar representar cada vida perdida com um clipe. Né? A própria tradição que se criou de acender 6 velas na cerimônia de Yom HaShoah, do dia de recordação, de lembrança do Holocausto e do heroísmo, cada vela representando 1 milhão de vítimas, né, faz parte dessa perspectiva, que ela é uma perspectiva interpretativa, é uma perspectiva simbólica e é uma perspectiva de cerimonialização do Holocausto, que, de certa forma, é importante para ajudar na construção da memória. A gente tem falado nisso nessa semana, né? Os marcos, as datas de memória. Mas, de novo, a gente vai ter que lidar com essa simbologia também. O número 6, né? No caso 6 velas, é muito mais fácil a gente usar de forma artística, de forma simbólica, de forma prática, do que 6 milhões de alguma coisa. A questão é que, seja pelo 6 ou pelos 6 milhões, né, a tentar compreender a dimensão da Shoah representando esses números e comparando com outras coisas, no fim, por mais que eu possa chamar de sandice, precedeu. Né? Foi um passo importante que foi dado no caminho de personificar as vítimas. Né? Eu achei que tinha mais uma tela, mas não. Do ponto de vista educativo, né, inclusive, dar valor a cada história individual é muito mais relevante do que tentar materializar 6 milhões de qualquer coisa. E hoje é um fato que é praticamente inadmissível do ponto de vista pedagógico, e o Yad Vashem tem ciência e clareza disso. Tem um historiador que também é uma referência para o Museu do Holocausto de Curitiba, quase um guru para a gente, o Tito, o Avraham Milgram, e ele vai repetir isso muitas vezes, da impossibilidade educativa de se querer representar 6 milhões de alguma coisa. Aos poucos, então, né, esse prisma numérico de 6 milhões foi se transformando. Né? Então, a gente tem, desde aquele período dos anos 50, dos anos 60, da Photoshop, da imagem sem suporte,
em determinado momento, a representação desses 6 milhões de outras formas, até se chegar no final dos anos 80, início dos anos 90, a uma concepção mais límpida de que o enfoque no relato humano deve ser o centro do debate. É a filosofia, a concepção educativa do Yad Vashem, do Museu do Holocausto de Curitiba, conferir um rosto para cada história. E aí, depois de décadas, a gente pode dizer que o paradigma principal do ensino da Shoah é o relato humano, é o que nós fazemos, transmitir essas lições por meio de histórias individuais. E a partir das histórias individuais, sem a necessidade de se abalar psicologicamente um jovem, seja apresentando para ele imagens da pornografia da Shoah, seja tentando fazer algum tipo de comparação no que diz respeito à amplitude da Shoah, e sim se conectando a cada história, gerando empatia a cada história. Tá? Isso era um pouquinho do que eu queria transmitir para vocês, um pouco da origem, um pouco, vou voltar aqui, um pouco tanto da origem quanto do simbolismo e da importância, de certa forma, do número 6 milhões na construção da memória da Shoah. Hoje em dia, por um lado, é um número importante do ponto de vista historiográfico, e a gente viu ali como as estimativas são muito próximas disso, mas, na perspectiva pedagógica, ele acaba sendo um número cada vez menos relevante no processo de transmissão da Shoah. A partir do momento que a gente entende se foram 6 milhões, 2 milhões, 500 mil, 300 bilhões, 400 trilhões, não vai fazer muita diferença no momento em que a gente escolhe histórias individuais e transmite lições e legados éticos a partir de histórias individuais. É muito mais fácil a gente gerar uma empatia, criar uma conexão numa história de alguém que tem um rosto, que tem um nome com um sobrenome, e aí eu vou lembrar do Toda Pessoa Tem um Nome, lá atrás, e aí depois, sim, de mais de 70 anos, quase 70 anos, a gente consegue, ou tem conseguido, materializar aquilo que é, como está no material, o baluarte do Yad Vashem. O Yad Vashem é criado sob essa base do monumento e do nome, mas como a gente viu, essa individualização não foi óbvia, a massificação foi um processo constante e importante nas primeiras décadas, e que foi necessário, aí sim, no nosso olhar de hoje, e aí sim, com o nosso olhar de 2020, corrigir essa rota. Né? Memória, ela está sendo sempre construída, e a gente está coordenando e arrumando essa rota para onde a gente quer que essa memória caminhe. E hoje, apesar de toda a importância desse número, dessa perspectiva de quantidade, dessa noção de amplitude do tamanho do genocídio, a gente tem a concepção de que hoje o caminho que a gente quer transcorrer para as próximas gerações é ter menos o enfoque quantitativo, menos o enfoque de qualquer tipo de abalo psicológico ou de comparação numérica, e fazer com que a memória da Shoah seja construída e utilizada a partir do relato, do testemunho, do depoimento. A gente está num momento chave na construção desse processo, é um momento que os últimos sobreviventes estão nos deixando, a gente vai ser a última geração que vai ter a oportunidade de lidar com o testemunho ao vivo, e a gente precisa pensar o que vai acontecer com a próxima geração. E aí é o momento da gente, nós, como protagonistas da construção dessa memória, todos nós protagonistas, entender e ter a consciência de para onde a gente está levando esse caminho. A gente só consegue ter a consciência de para onde estamos levando a memória da Shoah se a gente tem consciência exata de como é que esse processo vem sendo construído. E um pedacinho desse processo
tem a ver com a discussão maior que eu apresentei para vocês no início, que é a da massificação e da personificação da Shoah. Certo? Estou há 1 hora falando, e a partir desse momento eu estou abrindo, então, para as perguntas, para os debates. Eu vou tirar a tela, vou colocar aqui para a gente se ver. Eu espero que vocês estejam ali se vendo já. E a partir desse momento, eu coloco para discussão. Então, vocês podem tanto usar o chat escrito, ou levantar a mãozinha ali, tirar o microfone, fazer alguma consideração, e nisso eu vou também de olho aqui no Facebook para ver se a gente encontra algum tipo de alguma referência, ok? Deixa... Isso. Então, vamos lá. O microfone está aberto. Também aqui o chat está aberto. Se vocês quiserem, vocês podem, enfim, ligar as câmeras, se vocês estiverem com uma conexão boa. É sempre bom, como estava escrito lá no início, ver os rostos de vocês, interagir de alguma forma, mesmo que por distância, seria bacana. O Thiago está falando que costuma usar em sala de aula o título da obra do Primo Levi, É Isto um Homem, com o poema O Bicho, do Manuel Bandeira. É uma concepção muito interessante, ainda mais quando a gente se aprofunda tanto na obra do Primo Levi quanto na obra do Manuel Bandeira. É uma boa... Essa discussão que que eu levantei para vocês sobre a desumanização, a erradicação do indivíduo, ela é muito interessante a partir do momento que a gente começa a enxergar com outros olhos o que seria essa desumanização e de que forma a gente usa essa expressão de forma desenfreada, e tantas outras expressões que são ressignificadas, aí sim, no processo de construção da memória. A memória é isso, a memória é uma construção constante, são buscando hegemonia, é um conflito, e a gente está ali, algumas pessoas vão discordar, acham que a memória tem que ir para outro caminho, ou que a memória clássica precisa ser perpetuada, e, enfim, é um conflito constante. Tem um pessoal agradecendo aqui, a Karina, a Márcia. Eu vi um comentário aqui deixa eu ver se eu acho, da Cecília, tem uma exposição de fotografia no Yad Vashem que mostra a fotografia desde o ponto de vista dos nazistas, dos liberadores, e também das vítimas. Mando um beijo para a Cecília. Ontem ela fez uma live sensacional, tá, se eu não me engano, lá na página do Eitan. Depois eu coloco o link para vocês. Vocês precisam ver e ouvir a Cecília falando também sobre memória da Shoah. Obrigado. Vou descendo aqui. Pessoal, o microfone está aberto. Se vocês quiserem... O William levantou a mão ali. Pode tirar o microfone. E vamos Boa lá. tarde. Consegue me ouvir? Tudo certinho? Indo tranquilo. Beleza. Boa tarde ou boa noite, né? Depende do horário para todos e todas. Uma coisinha aqui que vou jogar aqui na roda. Naquele slide lá, que toda pessoa tem um nome, né? Isso. Eu fiquei depois pensando naquele projeto lá, o Face of Auschwitz, da Dan Jones, da Marina. Da Marina. Fiquei com isso na cabeça, né? Mas será que ela, nessa ideia da questão da todo o rosto, todo o nome da vítima ali, será que ela pensou nessa perspectiva na hora Olha, porque né? E aí eu já posso fazer até uma propaganda antecipada. Esse trabalho da Marina, a partir do momento que a gente teve contato, a Marina Amaral é uma artista espetacular. Ela trabalha para dar cor da vida a fotos
antigas, fotos em preto e branco. E a partir do momento que a gente teve o contato com esse material, a gente se aproximou da Marina. Estamos até com uma exposição pronta, que já deveria até ter sido aberta aqui em Curitiba, no Paço, dela, e ela, enfim, apenas adiamos. E já estamos conversando com ela para fazer um evento aos sábados à noite, todo sábado às 19 horas, no Instagram do museu, do Holocausto, tem sempre um bate-papo de alguém da equipe do museu com um convidado. E ela, a gente ainda está marcando a melhor data, realmente para ver se vai ser no sábado mesmo, ela está com bastante trabalho. E aí eu já faço o convite, assim que a gente souber o dia, souber o horário, se vai ser mesmo entrar enfim, nessa lógica do dia e do horário, para poder fazer a divulgação. E é um convite ouvir da Marina todo o processo de curadoria, de seleção e de recepção dessas imagens, e como é que ela enxerga isso. Eu recomendo, vocês podem até buscar no Facebook a página dela. O nome dela é Marina Amaral, para quem não conhece o trabalho. Ela tem uma página, tem um site, tem livros que foram já publicados com as imagens. Vale a pena conhecer mais. E aí eu faço esse convite, William, para ouvir da boca dela. Tá? É isso. Eu joguei na roda para ver se... Porque eu lembrei na hora, né? Daí falei, na hora que você falou, daí eu falei, não, acho que tem alguma coisa a ver. Deixa eu te perguntar, aproveitar, fazer uma pergunta relacionada aos registros, né? Que você tinha falado. Esses registros aí, eles foram captados, assim, por parentes, tipo, os nomes, né? Quando você falou que já foram identificados ali, em torno de próximo de 5 milhões, né? Esses documentos, né, para identificação, partiu de parentes, enfim, ou do próprio, aquele papel, né, de cavucar em vários lugares para tentar achar, né? Na verdade, foi uma compilação, né? Não são todos os 5 milhões que são fichas preenchidas por familiares ou por conhecidos. Na verdade, o Yad Vashem faz uma compilação de fontes, algumas delas fontes e registros, enfim, da época, né? Das liberações dos campos, dos campos de refugiados, todo e qualquer lugar onde tenha sido realizado algum tipo de registro. Mas uma boa parte deles são de familiares, amigos ou conhecidos que enfim, os imortalizam nessa ficha de registro. Hoje estão quase todas disponíveis no site do Yad Vashem, já estão digitalizadas, inclusive você pode fazer isso, o processo todo digital. Antigamente não, antigamente você tinha que pegar a ficha, tinha fichas em todos os idiomas que você puder imaginar, tinham fichas até em português que você podia preencher, e essas fichas ficam guardadas lá no Yad Vashem. Aquela foto, eu acho que inclusive está aqui no material, no hall dos nomes, lá no Yad Vashem, essas fichas ficam guardadas em pastas, todas lá, e é possível no banco de dados de nomes, se não me engano, Names Database, alguma coisa de Yad Vashem, você colocar no Google, você vai ter acesso a uma pesquisa detalhada, então você vai poder pesquisar, enfim, pelo nome, pela cidade, por alguma outra informação, e muitas vezes, inclusive, encontrando a digitalização da ficha. Então, tem fichas preenchidas nos anos 50, nos anos 60, nos anos 70, fichas preenchidas nos anos 2000, e, claro, eles vão fazendo esse levantamento, e é muito interessante no banco de dados de Yad Vashem, que é possível, como ele é colaborativo, você pode, inclusive, fazer ratificações ali, retificações, na verdade. Por exemplo, encontrar algum nome que está na lista das vítimas, porque foi encontrado em algum registro, e você dizer, não, peraí, essa pessoa aqui não é uma das 6 milhões, não é um dos mortos, ela sobreviveu. E aí você entra em contato com o Yad Vashem e fala, normalmente isso não acontece com fichas, porque as fichas são mais exatas, mas às vezes é uma outra fonte.
você entra em contato com Yad Vashem e fala, Yad Vashem, essa pessoa aqui que está numa lista X, na verdade ela sobreviveu, ela veio para o Brasil, ela veio para algum lugar, é minha avó, enfim, não importa, e aí eles vão fazer a retificação, e aí existe uma outra ficha que você pode até preencher com as fichas de sobreviventes e tudo, enviar materiais e tudo mais. Tá? Vale a pena, para quem tiver um tempinho, entrar nesse banco de dados. Enfim, tem quase 5 milhões de registros lá com nome, com sobrenome. Tem um comentário aqui do Marcelo. Como é que vocês tratam a individualização das vítimas no espaço físico do museu? Com tantas histórias de sobreviventes, como vocês escolhem quais serão expostas no museu? Na verdade, todo o fundamento ele é educativo. Né? Não existe uma história melhor do que a outra. Né? Existem histórias que podem gerar, dentro do processo educativo, uma empatia mais rápida, mais definitiva, em função da idade dos alunos, do contexto de onde eles vieram. Tudo isso é relevante na hora de se escolher uma história. Né? O que o Museu do Holocausto faz é criar leques de histórias, os mediadores têm esses leques, têm essa variedade de histórias, e a experiência educativa de lidar com jovens, de lidar com grupos e conseguir ler aquele grupo, vai fazer com que o mediador, no momento da visita, escolha, dentre o seu leque que é variado, quais são as melhores histórias que vão encaixar melhor em cada sala e que vão proporcionar de forma mais rápida, mais incisiva, essa empatia em relação aos alunos. Então, o processo de escolha das histórias ela tem um fundamento puramente educativo, baseado em muita coisa, baseado, por exemplo, na pluralidade das histórias. A gente não pode escolher apenas histórias que são resumidas a passos semelhantes entre essas vítimas. Então, vou dar um exemplo. Toda a história não necessariamente é uma história de uma jovem que morava numa cidade grande, que foi fechada por um gueto, que foi mandada para um campo, que foi liberada no campo. As histórias são das mais diversas. Eu não posso contar só histórias de pessoas que sobrevivem dentro do museu, senão eu vou dar a impressão de que, enfim, no final das contas, todo mundo sobrevive. Enfim, tem toda uma necessidade de se pensar histórias e de se construir um leque de acordo, enfim, com o público-alvo que eu tenho, com a necessidade de gerar uma empatia, e às vezes não tão necessariamente a coisa funciona desse jeito. O museu tem um projeto de cartõezinhos, não sei quem já visitou o museu com um professor que visitou como escola. Cada aluno recebe uma espécie de um passaporte, uma cadernetinha, que tem o Thiago está fazendo um ok ali, deve ter visto. Tem uma cadernetinha que tem ali uma história de alguém, né? de alguém que sobreviveu ou não, e ele vai acompanhando a história no decorrer da visita. Lá no início do museu, quando a gente criou o projeto, a gente imaginava, lá atrás, que separando cartõezinhos de meninos, né, de figuras masculinas para os meninos e de meninas para as meninas, a gente conseguiria gerar uma espécie de uma empatia mais rápida, conseguiria focar. A gente tem um tempo ali. E no decorrer do processo a gente percebeu que não era um fator significativo, e a gente passou a distribuir as histórias, enfim, aleatoriamente, meninos recebendo histórias de meninas e meninas recebendo histórias de meninos aleatoriamente. Então também tem um pouco do processo, do feedback, da experiência. Também respondendo à pergunta do Marcelo, né? Se descobre uma história que a gente imagina que pode ser relevante, ela é usada, né? Ela vou até usar uma expressão entre aspas, ela é testada na mediação, e a gente, às vezes, se chega ao objetivo, às vezes não. Algumas histórias são cortadas, a gente não conta do início ao fim, ela se conta um pedaço,
e se gera uma expectativa para se terminar essa história 3, 4 salas depois, já tendo contado outras no meio. E assim vai. Tá? Mais ou menos, não sei se eu consegui responder. A Márcia aqui no Facebook pergunta como fazer isso de forma apropriada para jovens de 14 anos que não são judeus, não fazem muita ideia do que foi Shoah. Não é um bicho de 7 cabeças. Isso depende da concepção. E aí o Museu do Holocausto de Curitiba trabalha com uma perspectiva de que a Shoah pode ser trabalhada, enfim, qualquer assunto pode ser trabalhado com qualquer criança de qualquer idade, desde que seguindo não só a concepção, mas princípios metodológicos. A nossa aula, a nossa live não é especificamente sobre isso, como trabalhar com um jovem de 14 anos, mas eu faço questão de poder ajudar, de colocar a nossa equipe à disposição e outros eventos que vão ser realizados especificamente para educadores. A gente já teve um essa semana e nas próximas semanas teremos outros eventos, aí sim, específico para educadores desde a educação infantil até o ensino médio e o ensino universitário. Então, fique conosco, Márcia, parceirona nossa do museu. Alguém disse aqui, Charles, por favor, quer perguntar alguma coisa? O microfone está aberto. Eu não sei se você tem esse mesmo entendimento. No meu entendimento, a visão dos israelenses sobre o Holocausto mudou muito a partir do julgamento do Eichmann. Sim, foi uma terapia coletiva. Exatamente. Então, eu não sei se isso seria um exemplo, talvez, da importância dessa individualização, ainda que fosse a gente está falando dos anos 60, né? Mas o pessoal já se movendo daquela, digamos, que você comentou, a pedagogia do horror, né? Para já mostrar mais o depoimento de qual foi o impacto numa população de judeus. E muitos eram descendentes ou próprios sobreviventes, né? Eu acho que isso, não sei qual é a tua opinião sobre isso aí. Obrigado, Charles. Eu acho que tudo isso faz parte do processo. O julgamento do Eichmann teve um papel importantíssimo para retirar o tema da memória da Shoah da periferia da discussão da sociedade israelense e colocar a Shoah como um dos temas centrais na construção daquela sociedade. Também é importante a gente levar em consideração como o Estado de Israel, e aí, no caso, esse establishment, vai se utilizar e se apoderar desse legado e utilizar para os fins em que ele acredita ser os mais legítimos. E aí a gente tem toda uma discussão sobre a inclusão e a perspectiva da ideia de Gvurá, a ideia do heroísmo dentro da celebração do Yom HaShoah. Nos primeiros anos de Israel, para o establishment, a relevância estava em glorificar os resistentes dos guetos, os partisãos, aqueles que lutaram dentro dos guetos, a maior parte vindo de movimentos sionistas, que se contrapunha àquela ideia do judeu da diáspora e que o israelense, o sabra, era diferente de tudo isso. Existe muito material, enfim, escrito, mas o julgamento de Eichmann é um marco fundamental de como essa perspectiva começa a mudar. Hoje ela já é bastante diferente, mas o mais interessante é a gente entender que essa construção da memória, né, esse processo, ele é sempre um processo lento, é sempre um processo difícil. Muitas vezes a gente vai ver a materialização de uma mudança de concepção muitos anos depois, né? O Yad Vashem, por exemplo. O Yad Vashem, desde o meados dos anos 80, início dos anos 80, ele já vai flertar com uma nova concepção, com uma concepção muito mais individualizada, né?
O Eichmann é de 1961, o julgamento. Nós estamos falando de quase 20 anos para que o departamento pedagógico do Yad Vashem começasse a ter relevância. Isso, em meados dos anos 80, começa a ser trabalhado. É no início dos anos 90 que isso vai estar claro na pedagogia da Shoah para o Yad Vashem. E o Museu Novo, que a gente chama, né, a exposição nova, é inaugurada em 2005. Claro, ela já está sendo pensada desde lá de trás, mas nós estamos falando de um processo. Outro exemplo é o Museu do Holocausto de Washington. Um memorial super relevante. Eles têm uma concepção e uma filosofia interessantíssima de se trabalhar, muito parecida, muito similar a isso que a gente está conversando aqui. As exposições temporárias, itinerantes que eles têm, os cursos que eles dão para professores, os materiais que eles promovem para educadores. E aí eu recomendo vocês entrarem nas páginas do Memorial do Holocausto de Washington, ou chamado, enfim, nós chamamos de Museu do Holocausto de Washington, mas ele tem um nome mais completo, Memorial dos Estados Unidos e tudo. Mas a exposição permanente, que foi inaugurada em 1994, ainda não chega, ainda é insuficiente para. Se você vai ao museu, não conhece nada do museu, nunca viu nada do museu, e conhece a exposição permanente desse museu e vai embora, você acha que esse museu é dos anos 70, dos anos 80, ele parou no tempo. Mas não, o museu ele é vivo, todo museu é vivo, todo museu deveria ser vivo. Com certeza, o próximo passo da materialização dessa mudança de pensamento, no caso deles, vai ser a exposição permanente. A exposição permanente, no caso, é sempre o último passo, né? É sempre a última etapa. A gente tem marcos. O julgamento do Eichmann não é o único marco, né? A Guerra de Yom Kippur é um marco importante que tem a ver com a memória da Shoah. Aparentemente não tem nada a ver, mas sim é um momento que a sociedade sai de uma aura de invencibilidade e coloca os pés no chão e fala: nós podemos ser derrotados. E aí o olhar do sobrevivente para o sobrevivente passa a mudar também, né? Pode ser que ele a passividade, essa ideia da passividade, da falta de resistência, não foi bem assim que aconteceu. Olha só nós, né? A primeira eleição do Likud, no final dos anos 70, tem muita coisa, muitos marcos. O documentário de Shoah, do Lanzmann, o próprio A Lista de Schindler é um baita de um marco da construção da memória. Quando o Spielberg vai receber o Oscar de melhor diretor, e ele fala, a única coisa que ele fala é: educadores que estão assistindo esse programa hoje, não deixem o Holocausto virar uma nota de rodapé de página, e que existem milhares de pessoas querendo ser ouvidas e ouçam esses sobreviventes, e acabou o discurso dele. Se tem ali um marco. As comunidades do mundo inteiro começam a, assim, enlouquecidas a buscar os sobreviventes para poder gravar, para poder filmar. Então a gente tem esses marcos, e o julgamento de Eichmann é um deles. Eu não sei se eu fui muito além, ou se foi possível enriquecer um pouco o debate. O Marcos está falando aqui no chat escrito sobre a utilização das fotos, né? A transmissão do conhecimento, enfim, de todo acontecimento favorece a compreensão de que foi a guerra. Ele fala que costuma usar fotos, enfim, fotos, filmes, todas as ferramentas são relevantes, e aí é o educador que precisa ter a noção e a concepção de quais são. Não existem melhores e piores fontes, enfim, a priori, né? Depende, de novo, do público-alvo, do seu objetivo. Existem fotografias e filmes e livros que são maravilhosos, que podem ser maravilhosos para um determinado objetivo, para uma determinada faixa etária, e que, se você for utilizar em outro, vai ser catastrófico do ponto de vista educativo. Então tudo é relativo, e a gente tem que conversar mais sobre isso. Existem materiais que são excelentes, são espetaculares,
mas nem todo material espetacular ele pode ser usado de qualquer forma, para qualquer idade, para qualquer objetivo. Enfim, vocês entenderam o que eu quis dizer. Mais alguma coisa? Estou tentando dar uma olhada aqui no Facebook. Obrigado, Cecília. Pessoal ali, o Rafael, Solange, Daniel Basbal, um abraço. Mais alguém? Pode colocar. Os eventos dos educadores vão ser divulgados em breve. Essa semana, segunda, foi na segunda ou na terça? Na terça a gente teve um importante e outros vão ser divulgados no decorrer. Aí. O Silvio está perguntando se o meu livro é o Luz sobre o Caos, Educação e Memória do Holocausto. Eu não sei se eu estou com um aqui para mostrar. Justamente esse livro é uma tentativa de reconstruir esse processo de construção da memória. Aí, ó, o Thiago está mostrando ali. Se o Thiago liberar o microfone e falar alguma coisa, o pessoal do Facebook consegue... Pessoal, esse livro aqui, o livro do professor Carlos Reis, vocês estão vendo na imagem, excelente livro. Valeu. O William está falando para fazer um sorteio na próxima live. Não sei se na próxima live, mas a gente faz, William. Vamos fazer sim. Vamos fazer um sorteio. O Thiago está fora do sorteio porque ele já tem um. Eu também. Brincadeira. Mais ali o pessoal, Denise, Felipe, obrigado, ali no Facebook. O professor Euven está falando de um livro do Avraham Burg, chamado Vencer Hitler, que aborda o trauma que carregou o jovem Estado de Israel e a relação entre a criação do Estado de Israel das cinzas do Holocausto. É uma bibliografia relevante, tem muita coisa escrita por ele. Tem um material que eu posso disponibilizar para vocês. Se eu não me engano, foi publicado pelo NIEG, o Núcleo de Estudos Judaicos da UFRJ, uma entrevista que o professor Michel German fez com o historiador Avraham Milgram, o título lá no Yad Vashem, e que é uma baita de uma entrevista, e ele vai explicar em detalhes essa relação do Estado de Israel com a formação do Estado de Israel e a memória da Shoah. O professor Bernardo Sorge também, professor, sociólogo, importante, também tem alguma coisa relevante, muito relevante, escrita sobre essa questão da identidade do judeu da diáspora, do novo judeu, e da influência do sionismo, do novo Estado, na construção da memória. E aí eu volto a dizer o que eu falei num período ali da aula. Não é uma questão do juízo de valor, mas a necessidade de entendermos esse processo como um processo importante da construção para a gente entender onde nós estamos e para onde nós vamos, né? É o que eu costumo dizer em tudo quanto é entrevista, em tudo quanto é live, somos nós os protagonistas dessa construção da memória, né? A lembrança está restrita ao sobrevivente, agora a memória, quem constrói somos nós. E aí, que memória a gente quer construir? A gente só vai responder, ou começar a responder essa pergunta, quando a gente tiver uma noção exata do que foram esses 70 anos aí, como é que tem sido nesses 70 anos e em que pé a gente está no momento. E aí sim vamos conseguir tentar vislumbrar o que vai ser para as próximas gerações, apesar do que a próxima geração já vai ser a protagonista dessa construção e assim por diante, né? É importante. O Otoniel está agradecendo, obrigado. Estou tentando passar aqui no Facebook. Se tiver mais alguma pergunta, algum comentário. Alguém perguntou sobre a disponibilização desse material, a gente pode dar um jeito de disponibilizá-lo. Vocês podem entrar em contato
nas redes do museu ou no e-mail do museu. E aí a gente faz questão, sim, de disponibilizá-lo. Eu não posso passar ele por aqui agora para vocês, mas, enfim, tudo que ajudá-los, seja no caso do mestrado, como o William está falando, ou na própria sala de aula, ali, enfim, o museu está à disposição para ajudar. Essa aula teve o objetivo, então, de desmiuçar um pouco o número simbólico ali dos 6 milhões, tentar discutir um pouco do que existe em volta dele, não só quando ele foi criado você dá um Google lá e descobre, mas todo o contexto da criação desse número, da utilização desse número no processo de construção da memória, e tudo que diz respeito às discussões sobre massificação, sobre personificação, sobre desumanização, sobre a pornografia da Shoah, a Photoshop, todos esses conceitos. Eu fiz questão de colocar alguns autores ali para ajudá-los, desde o Jorge Semprún até o Primo Levi, o Milgram, o Yehuda Bauer e outros que estão ali naquele material. Eu acredito que alguns devem ter anotado, mas, se vocês quiserem, fica à disposição de vocês. Tá? Um minutinho, então. O título da entrevista que a gente citou é Boa Pergunta. Eu tenho esse material aqui, eu não sei se está disponível ainda no site do NIEG. Se você entrar em contato com a gente disponibiliza esse link. Vamos buscar aqui. Se não existir o link, se o link estiver quebrado, a gente sobe ele em algum lugar do museu, porque essa entrevista do Avraham Milgram para a revista do NIEG é espetacular. Já tem alguns anos, mas ela precisa ser lida. Certo? Ficamos por aqui. Então, obrigado pela presença, pela participação, pela integração. Espero que esse material e esse conteúdo possa ajudá-los. Nesse sábado a gente tem uma live lá no Instagram, falei para vocês, todo sábado às 19 horas, e pelo menos ali dois eventos de Zoom por semana, um na terça, um na quinta. Os próximos vão ser divulgados já em breve, com a inscrição para o Zoom e também com a transmissão aqui no Facebook. Eu quero agradecer o Cláudio, que entrou aqui, está mandando um abraço, a Solange, que está assistindo, o pessoal bacana, rostos familiares, o Gilmar, a Lorena, obrigado. E agradecer vocês que se inscreveram, correram lá, as vagas são poucas, acabam rápido, e a gente vai cada vez mais proporcionar esses momentos para a gente interagir com toda a equipe do museu. Toda a equipe do museu está mobilizada para oferecer conteúdo num momento difícil para a gente, um momento de isolamento. Tá? Então, quero mandar um abraço para vocês. Até a próxima. Fiquem bem. Se puderem, fiquem em casa. Abracem-se virtualmente. E em breve estaremos juntos novamente, fisicamente. Até lá, a gente se resguarda. Certo? Obrigado. Um abraço. Fiquem bem e nos vemos em breve. Abraço.